Foi, na minha opinião, o maior show da história do WrestleFest e com um dos melhores heel turns da história do wrestling nacional. Venham comigo ver a análise ao Almada WrestleFest 3. É já a seguir à vinheta. Eu sou o Fontes e sejam bem-vindos à análise do Almada WrestleFest 3, uma análise que desde já vos vou dizer vai ficar grande porque são em vídeos, eu tenho aqui julgo mais que 30 minutos, portanto a partir desta análise ficará feita em 2 vídeos, um lançado hoje, outro lançado já amanhã, e portanto para ficarmos com a análise completa, e eu se calhar vou já passar, até porque volto a repetir, isto vai ficar grandito, vou já passar àquilo que é a análise deste Almada WrestleFest 3, que é um evento em que eu não vi praticamente os 2 primeiros combates. E vocês perguntam-me, antes de mais, se calhar, porquê? E, em segundo lugar, como é que vais fazer uma análise de um show em que não viste 2 combates? Bem, não é bem não vi 2 combates. Um deles não vi, que foi o primeiro, Stooge versus Worst Generation, esse não vi mesmo, e depois entrei ali quando o Rafa estava a entrar, portanto, basicamente o combate do Rafa foi até bastante rápido e, portanto, tinha muita gente à minha frente, mas ainda consegui ali ver qualquer coisa, e depois só me instalei então para o resto do show a seguir a isso. E então, o que é que aconteceu para eu ter perdido basicamente ali os 2 primeiros combates? Bem, aconteceu uma enchente enorme na Casa Amarela. A verdade é que não houve reserva de bilhetes para este evento, e eu acho que foi algo que o WrestleFest agora percebeu, pá, que não se pode fazer, ou é tramado para quem chega depois. Eu quando cheguei, já agora dizer, eu sou um gajo que ando quase sempre atrasado, e portanto, mesmo quando digo, olha, eu vou chegar mais cedo, pá, raramente acontece. E portanto, eu cheguei, eram 5 para as 9, à Casa Amarela. E as portas já estavam de parei-me com as portas fechadas, estavam cerca de 50 pessoas cá fora, e portanto eu falei com o segurança e ele disse-me que a lotação tinha sido atingida. O WrestleFest preveu este facto porque colocou uma story em que eu só reparei depois, para ir no dia a seguir, a indicar que o show ia estar hiper esgotado e que, portanto, quem vinha a caminho poderia ficar agarrado. Mas essa é a parte, para mim, pá, chata, porque eu vou-vos já indicar que quando estava para me ir embora, portanto, estava no preciso momento a colocar uma story na minha página a dizer que não ia haver cobertura do show, quando encontro o Tony de Portugal, que tinha acabado de chegar, portanto, chegou ali às 9h05, talvez, e o Tony fez 300 km para ver o show. E, portanto, pá, man, se eu estava com pena de mim, pá, do Tony, nós até estávamos a falar, pá, se alguém entrar, eu disse logo, ele primeiro disse-me, entras tu, Fontes, que vais fazer cobertura. Eu disse, não, meu, entras tu que fizeste 300 km. Agora, isto para dizer, pá, que é tramado. É tramado, claro que as pessoas devem chegar o mais cedo possível, claro que sim, mas já sabemos que a vida muitas vezes não permite, e principalmente para quem vem de longe, e estavam lá mais pessoas que vieram de relativamente longe e que ficaram agarradas. E, portanto, eu julgo, eu dei esse feedback aos responsáveis do WrestleFest, e, portanto, nós temos aqui 2 possibilidades. A primeira seria mudar para Corroios, que já é uma sala um pouco maior, e fazendo-se evento na Casa Amarela, pá, haver reserva de bilhetes. Eu, para este Almada WrestleFest 3, enviei e-mail para reserva de bilhetes, porque, sinceramente, estava a prever que se não houvesse reserva de bilhetes, isto iria ser difícil, e a Câmara, sempre super simpática, respondeu-me no e-mail que não haveria, portanto, que a sala ou a entrada estaria reservada à chegada. Pá, sou um gajo sempre atrasado e, portanto, já cheguei em cima da hora do show e ia não entrando. Acabei depois por entrar e, portanto, entrei ali já depois do combate dos Tus com os Worst Generation, e eu, se calhar, até ia começar por aí, porque, antes de mais, a verdade é que eu vi o combate em vídeo. Portanto, não é a mesma coisa, é verdade, peço desculpa, não é a mesma coisa ver um combate em vídeo e ver numa Casa Amarela que estava, e eu estou já a mostrar, estava completamente ao barrote. Pá, man,
estava um calor descomunal. Ramon Vegas com uma apresentação brutal deste evento e dizia eu que o combate entre os Stus e os Worst Generation acabei por vê-lo em vídeo e, man, na minha opinião, o combate foi incrível. Não é, eu sei, e vou voltar a repeti-lo, não é a mesma coisa ver naquele ambiente e toda a gente me disse, Fontes, o combate foi brutal, o que tu perdeste. Toda a gente, portanto, logo ali no o pessoal que lá estava e que eu conhecia, me deu esse feedback. Eu até publiquei logo na minha página que tinha sido um grande combate, mesmo sem o ter visto, porque, man, era impossível tanta gente estar errada e, portanto, naturalmente confiei na opinião das pessoas e depois tive a oportunidade. Vocês estão aí a ver algumas imagens do combate e, portanto, foi um ótimo match e que acabou por lançar também, e também por isto foi fixe. Acho que se conseguiu lançar aqui a semente para aquilo que depois seria o main event e o que eu estava a dizer o que estava a dizer antes da vinheta, que nós tivemos um dos melhores heel turns no final deste show, que eu já vi num ringue português, e portanto, kudos, parabéns para quem pensou nisto operacionalizado desta maneira. Foi mesmo muito, muito bom, mas as seeds, as sementes, foram lançadas aqui. Aí víamos agora Damião, como sempre, espetacular, mas dizia eu que as sementes foram lançadas aqui. Aqui é o final do combate, é o Cop Killer do Michael Stu, aí está, e seria o final do combate entre os Stus e os Worst Generation. Dizer já agora que estes vídeos são dos Pipe Bombers, grandes Pipe Bombers passaram estes vídeos. Já agora agradecer a toda a gente que me passou vídeos, o Edgar Teles, os Pipe Bombers. Eu acho que ainda foi mais alguém que me passou, eu peço desculpa, eu tenho uma memória de cocó e portanto agora estou-me a esquecer, mas foram pelo menos 3 pessoas que me passaram vídeos do combate dos Stus e do combate do Rafa, apesar do combate do Rafa eu ainda ter ali apanhado algumas coisas, e portanto agradecer imenso a essas pessoas, e são estes vídeos que estavam aqui a ver, e portanto nós começávamos de forma, eu diria, incrível. Eu sou sincero, em termos de ordem do show, eu tinha pensado para mim que o combate de abertura ia ser o Leather Match, era o combate que eu colocaria como combate de abertura, mas depois de tudo o que aconteceu, acho que foi uma ótima escolha. E aqui, a entrada do Rafa, que fazia aqui a sua estreia no WrestleFest, e portanto, depois de um combate em que os Stus retêm os títulos nacionais de tag team, num ótimo match, dizer já agora, e eu já o tinha dito antes, que os Worst Generation separaram-se no fim daquele combate, portanto eram os Shields, as sementes que eu tinha falado, e Rafa, na sua estreia no WrestleFest, acabou por fazer um trabalho rápido, ter aqui um combate que foi o que tinha que ser, era exatamente isto, e portanto uma demonstração da força do Rafa, rápida e acima de tudo impactante, e foi exatamente isso que aconteceu. Eu não apanhei o final do match, mas já me passaram o vídeo, o Edgar Teles, obrigado Edgar, passou-me esse vídeo, nós também já o vamos ver. Esta foi a ofensiva do Rodrigues, a que o Rafa rapidamente conseguiu responder, e depois aqui seria ao final do combate, aqui de outro ângulo, e Rafa iria terminar com Rodrigues, man, e que bom foi ver o regresso do Rafa aos ringues nacionais. Ele tinha regressado em dezembro no Face-Off, tinha feito depois 3 meses de combates em 3 ou 4 feds espanholas, e portanto ver o Rafa de volta aos ringues portugueses, não sei se de forma definitiva. Eu acho que esta questão de termos o Rafa quase ali como alguém, como um special, alguém que entra de surpresa, alguém que te vai agregar valor ao show, eu acho que é uma ótima ideia, naturalmente, mas não sei quais são os planos, naturalmente, para o Rafa.
Agora, o que sei é que, man, que ótimo ver Rafa em ringue e lá está, a acrescentar valor, claro valor, aos shows onde estiver, onde for, para onde for bocado. Depois teríamos a seguir ao combate de Rafa e frente a Rodrigues, teríamos então aquele que seria, basicamente em termos de cartaz, o primeiro big match deste Almada WrestleFest 3, o combate entre Rossi e Paulo Knockout Cruz. Antes disso, passou um vídeo, man, aqui está, pá, em que eu apareci, adorei, pá, fiquei mesmo super, super contente de ter aparecido neste vídeo. Obrigado, WrestleFest, achei mesmo super cool, achei mesmo muito fixe ter aparecido no vídeo. E aqui temos a entrada do Knockout, como sempre, uma entrada impressionante. E eu volto a repetir, a Casa Amarela estava ao barrote. Eu até acho que estava demasiado ao barrote. E olhem que eu não sou gajo de dizer isto. Eu gosto de estar em sítios com muita gente, mas, man, estava quase... Imagina, a última vez que fui sair à noite foi no fim de ano, em Aveiro, pá, e fui para um sítio, naturalmente, sair à noite, na noite da passagem de ano, fui para um sítio em que nem me conseguia mexer. E aqui estava um bocadinho assim, lembrou-me um bocadinho a night. Aliás, até a entrada também acabou por ficar agarrado, que é o que às vezes acontece quando saímos à noite. E, portanto, até aí acabou por fazer a analogia, não é? Mas, e atenção, dizer que isto é um bom problema para o WrestleFest, ok? Portanto, agora, pode-se gerir, a verdade é essa. Voltando ao combate entre Rossi e Knockout, ele começou assim, e como deveria ter começado, logo com eles a atacarem-se, com os lutadores a atacarem-se, a fazerem quase takedown um do outro, e depois aqui já começava o domínio de Paulo Knockout Cruz. De qualquer maneira, o Rossi ia sempre também ali respondendo muito bem. Era um combate, ou foi um combate equilibrado até aqui, mas com ascendente do Knockout. E dizer já agora que, man, se o combate dos Tus com os Worst foi muito bom, este combate, diferente naturalmente, mas foi 5 stars também. A história que aqui tinha que ser contada, eu acho que eles a contaram muito bem. Aqui começavam os suplex do Knockout e, portanto, este ascendente, vocês veem que ele ficava marcado em ringue. Aqui, Knockout vai fazer kick-out à bancarrota. Vamos ver. Rossi ali a pensar que venceria o combate, mas o kick-out e depois imediatamente Paulo Knockout Cruz a agarrar ali Pai Grande Leo Rossi, a tentar submeter Rossi. E esta primeira fase do combate andou muito nisto, e eu quando digo andou muito nisto e andou bem, porque foi ótima, foi uma ótima primeira fase de combate, mas diferente depois da segunda, que eu diria que foi uma segunda parte de combate mais grudge, talvez seja esta a palavra, e isso começou exatamente a partir daquele momento, porque este vídeo que estamos a ver, eventualmente até é anterior ao vídeo que estávamos a ver, porque foi a partir daquele momento em que eles foram lá para fora, e nós já vamos ver a seguir, eu acho que tenho esse vídeo aí, que depois tivemos um spot que então deu ali início basicamente àquilo que foi a fase mais grudge do match. Aqui já foi depois disso, se bem me lembro, portanto o vídeo está trocado. Rossi e Knockout trocavam golpes no meio do ringue, com o Knockout sempre a acabar por tirar ali um pouco o ímpeto, o Rossi sempre mais rápido e o Knockout sempre a tentar ali acabar com o ímpeto do Pai Grande, que aqui mandava Knockout ao chão, depois com este kick. E aqui está então o spot que eu tinha falado há pouco. Fora do ringue, Knockout e Paulo Knockout Cruz, e nós já vamos ver que temos uma mesa ali ao fundo, portanto aqui ainda não se vê, nós já vamos ver de seguida, que temos uma mesa lá ao fundo e, portanto, naturalmente que essa mesa iria aqui ser aproveitada e muito bem aproveitada. Vamos ver. Knockout e Pai Grande Leo Rossi dirigem-se então ali para aquela mesa bem lá ao fundo e
vamos ter Rossi e Knockout a entrarem mesa adentro. Aí está, pá, este spot ao vivo, como devem imaginar, foi brutal. Aliás, a ver em vídeo é o que é. Portanto, imaginem, naturalmente, ao vivo, naturalmente que a crowd ficou maluca com este spot. E depois começavam as primeiras tentativas de Rossi colocar Knockout a dormir. Aqui, porque o final do combate é muito parecido com este. Nós estamos aqui a ver um vídeo em que Knockout consegue ali ainda sobreviver ao Triangle, mas atenção que o final acaba por ser muito igual, a parte final, e portanto faz todo o sentido. Isto é um combate bem construído naturalmente. Ali a salvar-se do F5 para a grande Leo Rossi, e depois aqui um move que há 20 anos atrás terminaria um combate, hoje em dia não termina, e Knockout fez aqui o kick-out, e portanto, como podem ver, combate brutal, entrava aqui na sua fase final, naturalmente, e portanto ia sendo gradualmente mais espetacular. Aqui Rossi a espetar com a cabeça de Knockout numa cadeira que tinha sido posta ali no canto, e depois este chair shot na cabeça de Paulo Knockout Cruz, e portanto o Knockout aqui fazia jus ao nome e ficou mesmo Knockout, portanto com este chair shot ali de pai grande Leo Rossi, e estávamos mais ou menos perto daquilo que seria o final do combate. Rossi e nós, aliás, por aquilo que os lutadores mostram em ringue em termos daquilo que é o cansaço, a forma de andar. Portanto, já se nota que estávamos aqui na parte final do combate. Rossi já cambaleava, e aqui zombie knockout com a cara completamente vermelha, e Rossi aparecer que viu um fantasma, e aqui com o C-Kick brutal, mas ali quase com medo de Paulo Knockout Cruz. Foi muito fixe e foi bem feita este segmento. Depois este C-Kick que ficou ali a meia altura, e depois para a grande Leo Rossi, iria então para aquilo que nós pensaríamos que pudesse ser o final do combate, não é? Seria normalíssimo o match acabar aqui, mas não acabou, e tivemos então Rossi nem mais uma tentativa de colocar Paulo Knockout Cruz a dormir, e desta vez iria mesmo terminar este combate. Knockout não desistiria, mas ficaria ali a dormir. O árbitro sénior Luís Manuel a dar o combate como final, como terminado. Vejam ali Rossi numa poça de sangue autêntica, e portanto a vencer a taça conquista da Almada. Depois aqui o discurso de pai grande Leo Rossi, e acreditem, grandíssimo combate, foi um ótimo combate, e eu ainda não tinha feito aqui um overall deste evento, mas tenho que vos dizer que este show provavelmente estará no topo dos eventos de wrestling português que eu já vi na vida. Estará ali se calhar nos 2, 3. Este show foi that good, foi mesmo muito, muito, muito bom. Começa a ser difícil encontrar eixos de melhoria, quem diria há 10 anos atrás, até há 5 anos atrás, quem diria isto, mas começa a ser difícil encontrar eixos de melhoria no wrestling nacional. Naturalmente que nem tudo é perfect, mas os combates portugueses começam realmente a ser muito, muito, muito bons, e este é um ótimo exemplo disso. Este combate foi mesmo muito, muito, muito bom. Uma ótima história, uma rivalidade grudge que tinha que ser terminada desta maneira, e portanto muito bem contada esta história, e portanto kudos a Knockout e a Leo Rossi. Passávamos então para o Leather Match, o combate pelo Queen of Crazy Undisputed Championship, ou IceDub Undisputed Queen of Crazy Championship. Assim é que é. Vemos aqui a escada. Havíamos ali antes um vídeo de Baltazar
a ser atacado pelo Panteão. Portanto, vamos ter Baltazar contra Pegas no WrestleFest do Porto no dia 17 de maio. E aqui a entrada de Paulinho, man. Vocês não estão a ver. Aliás, estão a ver se estiveram na Casa Amarela, porque se não tiveram, não estão a ver. Pá, a entrada do Paulinho, que pop, man. Que pop brutal. É incrível a conexão que o Paulinho consegue com a crowd. É qualquer coisa quase de inexplicável, pelo menos naquilo que é o cenário do wrestling português. Víamos ali também a entrada do Lobo Ibérico e agora vamos ver a entrada do Marcos Vitória. E eu acho que isto resultou super fixe. Eu pelo menos estou a dizê-lo porque fui eu que vivi a cena, que fiz a cena, mas adorei, porque Marcos consegue ter aqui uma entrada. Nós vamos ver, quem segue o Hoje Falo Eu já viu, mas eu estava a filmar a entrada do Marcos Vitória e vocês vão ver que o Marcos me rouba o telemóvel e depois nós temos uma entrada do Marcos a ir falando ao telemóvel, e eu acho que ficou super fixe. Aqui está, eu acho que ficou super fixe este pormenor na entrada. Acho que isto resultou super bem. Naturalmente não foi combinado, como é lógico, não é? O Marcos roubou mesmo o telemóvel e depois deu-me antes de entrar no ringue, felizmente, senão não iria ter telemóvel para estarmos a ver estas imagens, não iríamos ter análise ao show, mas foi isto que aconteceu e eu achei muito, muito fixe esta entrada. Depois, a entrada também de Fausto e de seguida Nelson Pereira também a fazer a sua entrada neste Almada WrestleFest 3 e, meus amigos, este combate, eu a palavra, antes de lá ir, a entrada sempre espetacular da campeã Raging Claudia Bradstone, aqui campeã há 77 dias, agora já passou mais uma semana, portanto façam aí as contas, quando a Cláudia entrou para este combate era campeã há 77 dias e, portanto, Cláudia aqui com mais outros 5 adversários, iria ser difícil para a Raging manter aqui o seu título. E dizer que este vídeo que estamos a ver, nós a seguir vamos ver um anterior a este, ok? Portanto, este é o segundo vídeo do combate. Isto é aqui só para vos mostrar algo que foi transversal a este combate. A relação entre Paulinho e Claudia Bradstone. Portanto, com o Paulinho naturalmente a tentar ajudar a Cláudia e a Cláudia a não gostar muito. E aqui sim o início do combate, ou seja, começou tudo à pera logo quando o match começou, mas tivemos ali de novo logo o desentendimento entre Cláudia e Paulinho e depois ali com o escadote Fausto a mandar ambos ao tapete. E este match foi dos matches com mais spots que eu provavelmente vi num ringue português. Eu estou-me a recordar do primeiro nas alturas, que para mim foi um match do caraças, mas não teve se calhar mais spots impactantes, é possível, mas não teve tantos spots em termos de quantidade. Em termos de quantidade, este combate teve spots que nunca mais acabaram e, na minha ótica, foi isso que tornou este combate completamente caótico. Na minha ótica, este combate foi caótico e, portanto, eu naturalmente gosto de combates caóticos e, portanto, naturalmente que adorei o match e aqui excelente, aqui Lobo Ibérico a mandar uma cadeirada na cara de Marcos Vitória, também resultou bem. E, volto a repetir, foi esta a história transversal do match. Paulinho e Claudia Bradstone, e claro, os adversários iam aproveitando, aqui Fausto a aproveitar ali a distração que Paulinho e Cláudia acabavam por viver sempre que falavam ali um com o outro, e atentem, Paulinho foi massacrado neste combate. Vejam aqui as costas a irem contra o escadote. E isto não foi nada. O Paulinho foi massacrado todo o combate. Foi de todos os lutadores aquele que mais dor suportou assim disparado. Não, sem dúvida alguma. E aqui o Fausto ainda vai repetir a dose, porque mandou as costas do Paulinho contra uma escada. Aqui manda outra vez. E, portanto, Paulinho fica ali encostado à escada e depois vejam o que o Fausto vai fazer. O Paulinho, isto foi uma noite para o Paulinho que não foi memorável. Aqui a Cannonball de Lobo Ibérico em Marcos Vitória no canto com uma cadeira e, portanto, o Marcos, o Lobo, a cadeira e o Marcos também foram aqui 3 elementos deste combate
e aqui Paulinho vai, foi uma tendência deste combate, aliás, Paulinho foi um dos protagonistas deste combate, muito por isso, pela sua relação com a Cláudia e depois por aquilo que sofreu, estava sempre no dead end destes moves mais impactantes, e aqui está este senton na escada, man, e o Paulinho, man, passou o combate todo nisto. Roddy Flow depois entrava, e o Roddy Flow acabou por ter aqui um papel importante neste combate, acabou por ter aqui um papel significativo neste combate, e isso agradou-me, porque às vezes temos tipo o Roddy Flow como é elemento dos SFB, eventualmente ia lhe dar uma ajuda e depois ir-se embora, mas não, teve realmente a sua história neste combate, e isso foi muito fixe na minha opinião. Víamos ali mais um move de impacto do Fausto, e depois aqui Lobo Ibérico a puxar Fausto para a apron, para fora do ringue, e nós passaríamos de seguida. O Lobo iria levar o Fausto, iria levar o Fausto para fora, e aqui vamos ter um Muscle Buster de Claudia Bradstone em Roddy Flow no escadote. A Cláudia com o Muscle Buster no Roddy. Aí está as costas de Roddy Flow. Também sofreram bem, diga-se de passagem. Também sofreram bem. E de seguida, nós já tínhamos aqui o Gomes em ringue, que tinha vindo ajudar o Lobo Ibérico. Nós já vamos ver no vídeo a seguir. Acho que está a seguir a entrada do Gomes em ringue. Aqui eles já estavam, e aqui a Alcateia a ser amassada pelos escadotes. Aí está um segmento, uma hold, um move, aliás, um spot, era esta a palavra que eu estava à procura e não conseguia encontrar. Um spot habitual de leather matches que aconteceu, e aqui sim, a entrada do Gomes e o chokeslam foi um dos momentos mais brutais deste combate. O chokeslam do Gomes em Fausto, de cima do escadote, e aqui o Gomes e Lobo Ibérico estavam no momento em que parecia que poderiam mesmo fazer wrap-up deste match. Aqui vão buscar uma amiga debaixo do ringue, e naturalmente que o pessoal tripou todo, naturalmente, quando esta escada veio para cima do ringue. Aqui já Hendrix, que veio ajudar, Hendrix, que é o novo amigo de Marcos Vitória, e veio aqui ajudar Marcos a conquistar o título. O Marcos, que acabaria no final por ficar com Claudia Bradstone a decidir quem seria o vencedor deste match. Aqui Fausto dá uma cadeirada nas costas do Hendrix, Marcos a ir abaixo, e nós teríamos então de novo o Roddy Flow, que aqui traz uma mini escada, e nós vamos ver um spear brutal do Fausto, que também foi dos spots que mais gostei. Foi brutal, e não só eu, pelo pop da crowd da Casa Amarela, não terei sido só eu a gostar deste spot, a ter achado este spot super fixe. E portanto vemos ali Fausto a entrar em ringue, e depois vai ali para o Spear em Roddy Flow. E portanto Roddy Flow, eu falava do Paulinho há bocado, mas o Roddy Flow também sofreu bem neste match. Depois Nelson Pereira e Cláudia, e aqui temos já o final do combate. Tivemos ali quase um one-on-one entre Marcos Vitória e Cláudia. Cheguei a pensar que o título eventualmente pudesse mudar de mãos, apesar do Marcos ser atualmente campeão de honra do WP, portanto poderia não fazer assim tanto sentido, mas ali durante 2 segundos chegou-me a passar pela cabeça, mas Claudia Bradstone iria acabar desta maneira com Marcos Vitória. O Marcos aqui ficou KO, e depois Cláudia ainda teve ali, é verdade, ainda teve ali outra interação com o Fausto, em que o Paulinho, mais uma vez, acabou por comer com o Spear, e portanto, e ainda por cima na escada. Isto foi também um momento verdadeiramente espetacular. Paulinho vem salvar Claudia Bradstone, e leva um Spear na mesa. Eu estava a dizer no escadote, na escada, peço desculpa, na mesa. Que Spear brutal, que momento brutal deste combate nas alturas, foi incrível. E depois sim,
Cláudia a retirar o título. Aliás, este Spear foi antes daquele segmento do Marcos, o vídeo estava trocado. E aqui sim, é dizer que o belt demorou a descer, mas a Cláudia teve muito bem, que às vezes são daquelas situações, sempre às vezes, que podem incomodar ali um bocadinho, não se conseguir tirar o cinto, mas a Cláudia teve muito bem e, portanto, não correu tudo bem, o cinto acabou por sair e, portanto, Cláudia reteve aqui o seu Queen of Crazy Undisputed, ou o seu ISDUB Undisputed Queen of Crazy Championship. Nós ficamos por aqui. Já temos aqui um vídeo. Deixem-me só confirmar. Parece meia hora. Exatamente. Meia hora. Dizer-vos também que nós tínhamos 4 combates anunciados para este Almada WrestleFest 3. Stus frente a Worst Generation. Pai Grande Leo Rossi frente a KO. Depois Pedras versus Ricky Boy. E era isto. Portanto, não me falta nada. Portanto, Stus contra Worst Generation. Pai Grande Leo Rossi contra KO, o Leather Match e Pedras contra Ricky Boy. Assim é que é. Só que ao invés de 4 combates, tivemos, se contarmos com todos os segmentos, tivemos para aí 7 segmentos. Portanto, eu conto com a separação dos Last Generation, conto com Rafa versus Rodrigues, conto com o ataque ao Baltazar por parte do Panteão e, portanto, se fizermos aqui... e conto ainda com o heel turn também do mestre. E, portanto, se fizermos aqui as contas a isso, falta-nos ver Pedras versus Ricky Boy, o combate, o main event pelo Cinturão de Lisboa e um dos melhores heel turns que o wrestling português já viu, o heel turn de mestre, a integração de mestre na Alcateia. Nós vamos ver amanhã, ok? Voltamos amanhã já com a segunda parte deste Almada WrestleFest 3 e também com a nota final ao show. Vejam toda a programação do SmackDown e do Wrestling.pt. Passem pelo Hoje Falo Eu e nós voltamos então amanhã.